Passo a palavra à nossa conselheira seccional. Não, ele vai fazer uso do tempo ao final, não é isso? Isso. É. Então, passo a palavra à nossa conselheira seccional, doutora Joeline, para que em até 2 minutos faça até 3 perguntas. Bem, boa noite a todos e a todas, a quem nos assiste no modo virtual. Candidato, seja bem-vindo. 3 perguntas. A primeira relativa ao tema honorários. Recentemente, a OAB Nacional requereu o ingresso como amicus curiae no julgamento de agravo em recurso especial perante o STJ, em razão de decisão fixando honorários advocatícios por equidade e não calculados conforme preconiza o nosso artigo 85 do CPC. Então, eu gostaria, nesse tema, de saber a opinião do candidato a respeito da fixação dos honorários por equidade, de sucumbência, bem como também, se puder explanar, o que pensa o candidato sobre a minoração reiterada que acontece nos tribunais, em diversas ordens, a respeito da minoração desses honorários. O segundo tema seria a violação das prerrogativas. Nós sabemos que, apesar de hoje ser considerado crime, a violação aos direitos e prerrogativas da advocacia continua acontecendo de forma reiterada nos mais diversos órgãos jurisdicionais. Então, somado a isso, também o fato da pandemia ter trazido para a gente o ambiente virtual das sessões de julgamento, gostaria de saber a posição do candidato, de que forma ele pretende operacionalizar o combate à violação das prerrogativas do advogado, bem como o que ele pensa com relação ao botão silenciador, né, vamos chamar assim, que são acionados durante sessões e audiências virtuais para que seja cessada a palavra do advogado nas sessões e audiências. E o terceiro tema é sobre julgamentos com perspectivas de gênero. Qual a opinião do senhor sobre a recomendação número 128 de 2022 do CNJ, que reforça a importância do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e de que forma o senhor pretende aplicar esse protocolo caso seja eleito? Muito obrigada. Agradeço a nossa conselheira seccional, doutora Joeline, e o candidato, doutor Eugênio, pode fazer uso da palavra e terá, então, tempo para as respostas. Excelentíssima senhora presidente da OAB, na pessoa de quem eu saúdo os demais membros da OAB e os conselheiros, sem mais delongas, eu parto para responder as perguntas. Entendo que os honorários é um dos meus pontos de bandeiras de campanha, a análise, o posicionamento contra os honorários advocatícios sucumbenciais vis. Em vários casos, onde o valor da causa é de alguma monta, não é raro que os juízes, muitas vezes na Justiça Comum, às vezes na Justiça Federal, fixarem arbitrários honorários de R$ 1.500, R$ 1.000. Teve colegas que chegaram a me falar aqui de R$ 200, de R$ 15. São honorários que aviltam o trabalho do advogado, que desmerecem o trabalho da categoria, não é? De maneira que eu penso que os honorários devem ser arbitrados de acordo com os parâmetros do Código de Processo Civil, não é? Entre 10% e 20%, e entendo que a solução adotada pelo STJ, no que tange a honorários por equidade, nem sempre me parece que será justa, não é? Entendo que deve se balizar nos percentuais previstos no Código de Processo Civil, não é? De maneira que não viole o arbitramento, não cause um aviltamento da nossa profissão. Outro dia eu tive fixado o honorário de R$ 200 numa execução que foi derrubada pela prescrição de mais de 10 mil. É aviltante, é desumano, é degradante. Acho que, e tenho o compromisso de que o posicionamento da análise qualitativa no arbitramento dos honorários de sucumbência e não quantitativa. E o que é isso? Se faz, vamos dizer, 5 pedidos. Desses 5 pedidos, se acolheu 2 pedidos. Qualitativamente, esses 2 pedidos significam
mais de 90% do ganho da causa. Os 10% ficaram nos 3 pedidos que não foram acolhidos. Pois bem, tem magistrados que não concedem honorários advocatícios por conta da sucumbência, de ter decaído esses pedidos. De maneira que eu entendo que a análise deve ser qualitativa. Se você pediu uma importância X, por exemplo, R$100 mil em todos os pedidos, e nos pedidos foram acolhidos 80 mil, você deve ter uma análise, um arbitramento em cima desses valores que foram estabelecidos pela decisão judicial. Então, não compactuo com esses honorários vis, sou absolutamente contra, não é? E se a categoria me eleger como ao cargo de magistrado de segundo grau, eu vou lutar pelos advogados, porque sei da dificuldade dos advogados. Eu comecei dentro do fórum menino, eu não nasci advogado, comecei pequeno, dentro do fórum, e sei da dificuldade. Vejo os advogados no interior passando fome. Isso é inadmissível. A gente chega numa comarca do interior, não tem juiz titular há 1 ano. 1 ano, 2, sem juiz titular. Juiz remotamente despachando, juiz que não vai na comarca, e nós ficamos à mercê. Eu chego no interior e fico pensando como presidenta, que esses advogados sobrevivem no interior. Isso é realmente preocupante. A categoria precisa que tenha um desembargador voltado para a análise dessas questões, para que, com compromisso de pedir vista dos processos onde forem arbitrados honorários vis, honorários indignos, entendeu? E também o compromisso de estabelecer juízes, nomear juízes nas comarcas do interior, porque isso implica e não ter juiz implica em não ter sentença implica em não ter honorários, não ter honorários implica em situação difícil e degradante, não é? Quanto à violação das prerrogativas, que agora é crime para as hipóteses que a lei estabeleceu, acho que, de fato, é uma situação que merece ser punida. E a lei melhorou, a lei 14.365 melhorou a situação porque aumentou a pena, não é? Então, a pena mínima passou a ser 2 anos. Já não é mais crime de menor potencial ofensivo, entendeu? E já não permite mais transação penal, já não permite mais suspensão condicional do processo e só cabe acordo de não persecução penal. De maneira que entendo que devem ser denunciadas, a OAB precisa atuar e, em sendo eleito, vocês, a OAB, vai encontrar um parceiro, um magistrado de portas abertas para toda a categoria. Esse é um compromisso que eu assumo aqui, de ser um magistrado de portas abertas. Do advogado que chegar no gabinete para falar com o magistrado, ser recebido, ser acolhido, não é? Expor a sua visão para que o magistrado possa bem decidir a questão, não é? Quanto ao botão de silenciamento, eu entendo que é uma violação tão grave, porque o advogado ele pode pedir mesmo que ele já tenha sustentado oralmente, ele pode pedir para partear, para explicar a situação de fato. E com os microfones silenciados, como o advogado vai fazer isso? Isso é inadmissível, não é? Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento. Outra coisa que eu vejo com preocupação são esses julgamentos que ocorrem com o voto secreto distribuído entre os desembargadores, não é? Em que o advogado não sabe qual é o conteúdo do voto, não é? Porque se nós soubéssemos qual é o conteúdo do voto, nós nos prepararíamos
para fazer sustentação oral. Muitas vezes o processo, se o advogado não atentar para pedir sustentação oral, o processo passa, não é? E passa muitas vezes situações, julgamentos que são verdadeiras injustiças. Infelizmente, se tem decisões que entram para os anais do judiciário como decisões teratológicas, né? E muito isso ocorre por conta disso. Então, isso me preocupa porque eu vejo assim, o acordo é bonito. Quando você olha o acordo, tecnicamente, ele está correto. Mas quando você vai comparar a situação de fato do acordo com o processo, as provas dentro do processo, você vê que há uma divergência. Então, eu, nessa perspectiva, vejo que nós precisamos atuar junto aos tribunais para que essas questões sejam solucionadas. Não é? A perspectiva de gênero não tem mais retorno. Nós precisamos respeitar as violações históricas que foram feitas. Eu hoje me lembrava que antes da Lei Maria da Penha, nós entrávamos com a cautelar de separação de corpos, ou com a cautelar inominada, para tirar aquele cônjuge violento dentro de casa. Hoje a facilidade de tirar um cônjuge violento é muito maior. A Lei Maria da Penha... Candidato. Pois não. O tempo. Estou nessa missão ingrata. Candidato, eu quero agradecer as perguntas, né, as respostas às perguntas formuladas pela conselheira. E o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Só finalizando, entendo que a perspectiva de gênero não tem outra forma de se julgar, de o julgador se colocar no lugar da pessoa para saber se ele está com os conceitos que ele existe, com os estereótipos que ele tem da sociedade, se ele está cometendo uma injustiça. Bom, dito isto, eu quero me comprometer aqui com a categoria, com os advogados, nas seguintes bandeiras: valorização dos advogados através do respeito de direitos e prerrogativas do advogado, posicionamento contra o honorário dos advocatícios sucumbenciais vis, análise qualitativa no arbitramento dos honorários sucumbenciais e não quantitativa, posicionamento firme e intransigente para que as matérias repetitivas sejam sumuladas pelo Tribunal de Justiça, evitando decisões divergentes em caso de bases fáticas iguais, desembargador de portas abertas para os advogados, fortalecimento das varas do interior, que chegam a ficar 1 ano ou mais sem juiz, promoções de juiz dentro da comarca. Nós precisamos ter um mecanismo para que o juiz do interior não chegue na capital. Candidato. Intolerância contra a corrupção. Meu nome é Eugênio Estrela Cordeiro. Obrigada. A gente estava aqui com a sabatina do candidato doutor Eugênio Estrela Cordeiro. Agradeço sua participação nessa sabatina e também nessa consulta. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos pelo seu tempo. E é um momento sublime para nós, advogados. Só o fato de estar aqui, presidente, já indica que nós construímos uma carreira na direção correta. Então, eu quero agradecer a presidente. Eu tenho a felicidade de ter uma presidente mulher, não é? E uma vice-presidente também mulher. Não é? Isso é coroamento da atividade das mulheres na nossa sociedade. Não há submissão da mulher e nunca haverá. Não é? Obrigada.